Olá moçada, tudo bem? Professor Rudolf Ferraz mais uma vez com vocês, dando continuidade ao nosso curso da Lei 8.112 de A a Z. Você que está aí em casa, sentado, meio desanimado, não fique desanimado, vai dar tudo certo, eu confio em você. E aqui a gente está destrinchando a nossa lei de uma forma bem objetiva, sem ficar com delongas, com debates jurisprudenciais, que isso só interessa para determinados tipos de concurso. Mas é um concurso para a magistratura que vai ser cobrada a lei, no caso de agente público ou procurador da República, de repente cai a lei lá do agente público aqui, aí você poderia então se preocupar um pouquinho mais. Mas tirando esses dois cargos específicos, o resto, meu caro, é ser objetivo, chegar lá, marcar o X, marcar o certo e errado e só tomar posse e me avisar que eu vou estar junto com você, tá? Vamos dar uma olhada hoje na nossa aula 21. A nossa aula 21, deixa o teu professor pegar aqui o óculos, tá ficando ceguinho, caso, né? A gente estuda tanto, o pessoal de direito é isso aí, tem que usar óculos. Vamos dar uma olhada no nosso artigo 36, aula 21, que vai falar da remoção e da redistribuição. Interessante falar da remoção e da redistribuição. Em vários concursos, quando isso é cobrado, sempre eles colocam remoção e redistribuição como uma forma de provimento, tá? Então aqui de antemão já vou te chamar a atenção que essa é uma pegadinha constante. E um outro detalhe para você, quando não é cobrado dessa forma, se apresenta muito na parte conceitual. Vamos dar uma olhada no que fala o artigo 36 e diz assim pra gente. Remoção ou deslocamento do servidor a pedido de ofício. Então, pode o servidor ser deslocado porque ele pediu, pode ser deslocado porque a administração assim entendeu, sempre com base no interesse público. E é muito importante aqui, ó, que esse deslocamento que ocorre oriundo da administração pública, vindo por interesse da administração pública, que a gente fala remoção de ofício, ele não pode ter um cunho de penalidade. Geralmente em questões que envolvem a matéria de penalidade, no caso específico, ou até para tratar do conceito de desvio de finalidade, que seria uma modalidade de abuso de poder. Lembrando que abuso de poder, né, o abuso de autoridade, vai se apresentar em duas modalidades. Lembra dessa matéria um pouquinho, né? Se não lembra, vai ficar bem facinho. Olha, o abuso de poder, o abuso de autoridade, sendo composto aqui por duas modalidades. Uma excesso de poder, que vai ferir o elemento competência do ato administrativo, e uma desvio de poder, que fere o elemento finalidade. Então, geralmente, a remoção, no caso aqui específico da lei, acaba sendo cobrado dessa maneira. E aí diz o artigo 36, então, que essa remoção, esse deslocamento, pode ser a pedido do servidor ou pelo interesse da administração pública. E aí diz assim, parágrafo único, para fins do disposto nesse artigo, entende-se por modalidade de remoção. Então, posso ter uma remoção de ofício, como expliquei, visando sempre interesse público, ou seja, a partir do momento que a administração pública toma uma atitude de deslocar o servidor, a base é sempre interesse público, tá? A pedido, ou seja, o servidor solicita esse pedido, mas mesmo que ele solicite esse pedido, ainda fica o critério da administração pública, porque ela tem que ver no todo o interesse público, tá, gente? 3. A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Então, nós temos três formas de deslocamento do servidor público. Primeira forma, que pode ser aquela provocada pela administração pública, e a gente diz remoção de ofício, em que está embasado o interesse público. A segunda forma é a pedido do servidor público, onde a administração pública, então, ao analisar esse pedido, vai observar o interesse público como um todo, por isso que a gente diz a critério da administração pública, se numa situação discricionária dela permitir que essa remoção ocorra. E a terceira forma, a pedido, independentemente do interesse da administração pública. Ora, pode ser que o servidor tenha a necessidade de se deslocar
por outros motivos. Ou seja, não é o interesse da administração pública, não é o interesse do servidor no interesse da administração pública, mas é o interesse do servidor numa situação particular. E aí ele coloca para você o seguinte: para o cônjuge ou companheiro, lembrando aqui que esse ponto desse artigo aqui é indiferente, né? Se o indivíduo está em união estável, se o indivíduo tem uma relação afetiva, é indiferente isso daí. Também aqui o item B diz assim: por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, e aqui um detalhe importante, desde que esse cônjuge, companheiro e dependente esteja dependente das situações financeiras bancadas pelo servidor. É por isso que ele fala assim, ó, que vive as suas expensas, ou seja, aquele companheiro, aquele cônjuge, como é que se diz, dependente do servidor, em que o servidor banca toda a situação financeira por motivos de saúde, por exemplo. Em virtude do processo seletivo de promovido. Houve um processo seletivo, pode acontecer uma situação de promoção dentro da administração pública que provoque esse deslocamento do servidor. Então, a gente pode pensar assim, que remoção vai ser o deslocamento do servidor. Em nenhum momento eu vou trazer remoção para considerar uma forma de provimento. Grave isso para a prova. Segundo momento, que a remoção pode se dar de 3 formas. Pelo interesse da administração pública, qual é a base? O princípio do interesse público, né? Sobre o particular. É um princípio básico do direito administrativo. Aí você tem quando o servidor faz essa solicitação, e aí a administração pública vai analisar também em que momento ela vai poder permitir isso, também visando o interesse público, e quando o servidor ele precisa fazer esse pedido de deslocamento, e aí é independente do critério do interesse público. Aí ele vai trazer para você, para acompanhar o cônjuge companheiro, para acompanhar o cônjuge companheiro ou dependente que vive as suas despesas, né, a sua manutenção, e em virtude de processo seletivo que vai ocasionar aí a promoção. Ficou bem claro isso? Por isso que diz processo seletivo promovido. Aí você tem uma questãozinha do Ministério da Indústria e Comércio, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 2014, feito pelo CESP, né? E aí diz assim: se determinado servidor, vamos falar bem devagar aqui, e aqui eu vou te chamar a atenção no detalhe. Todas as vezes que a banca acaba cobrando essa parte da matéria, principalmente, e que traz a remoção, e que depois a gente vai falar na próxima aula sobre redistribuição, é muito comum jogar essas formas para dentro da lei, forçando o aluno a pensar que é uma forma de provimento, e isso está equivocado, ou traz a matéria de direito administrativo e mistura a situação colocada até para não só testar a lei 8.112, mas também aí você de casa presta atenção, ou você que está assistindo no tablet, no celular, né, no satélite, em qualquer lugar, presta muita atenção nisso. Traz a parte para testar de você essa parte do direito administrativo. Então vamos dar uma olhada aqui na questão 20, no exercício 21, que corresponde à aula 21. E vamos ver aqui uma questãozinha do CESP de 2014, caiu no concurso do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Diz assim: se determinado servidor público for removido de ofício por interesse da administração pública, sob a justificativa de falta de servidores em outra localidade, e se esse servidor constatar o excesso de pessoal na sua nova unidade de exercício e não a falta, o correspondente ato de remoção, veja que é um ato administrativo, embora seja discricionário, poderá ser invalidado. Ele está dizendo para você o seguinte: houve a remoção da justificativa da administração pública, visando o interesse público, para melhor atender os seus administrados como um todo, para melhor prestar o serviço público. Sempre pensa em administração pública no sentido geral, e se alguém te perguntar qual é a principal função da administração pública, você pode dizer sem medo: é prestar serviços públicos, ou seja, é a prestação de serviços públicos de forma geral. E aí ele diz para você o seguinte: esse servidor, então, ele foi removido, estava aqui, eu desloquei para cá,
porque a administração pública alegou que naquele local onde eu precisaria mandá-lo agora ficar trabalhando, faltavam servidores. E para não prejudicar e atingir e magoar, né, no sentido do princípio da eficiência da prestação do serviço público como um todo, e da continuidade também do serviço público, o que aconteceu? Ele foi deslocado para lá. Chegando lá, ele percebeu, opa, eu não precisaria ser deslocado. Percebeu? Por quê? Porque tem muita gente já aqui. O meu deslocamento, a minha presença aqui não vai agregar nada, não vai acrescentar nada. Aí ele diz assim, no finalzinho do exercício: e se esse servidor constatar excesso de pessoal na sua nova unidade de exercício e não a falta, o correspondente ato de remoção, embora seja discricionário, poderá ser invalidado. Isso é verdade, gente. E aqui até eu vou fazer uma observação, que o professor queridinho vai fazer uma observação para você. Poderá ser invalidado. Isso está correto. Você aprendeu lá no direito administrativo que você tem aqueles atos administrativos que eles são discricionários, né? Eles têm discricionariedade. O fato de ter discricionariedade não tem a liberdade de atuar com o ato da maneira que quer. Sempre tem que observar a lei, porque um ato discricionário, antes de tudo, é um ato vinculado. E esse ato discricionário, ele tem elementos de validade, que você já viu, competência, por exemplo, você já viu finalidade, você já viu forma, você já viu motivo e você já viu o quê? Objeto. Beleza? E lá no ato discricionário, você aprendeu que esses elementos aqui, competência, finalidade e forma, eles são vinculados. E que motivo, objeto, eles são o quê? Discricionários. Motivo, objeto, forma para você o que nós chamamos de mérito administrativo. Que bem legal. Quando a gente for ter aula administrativa, a gente se aprofunda mais. Então, você vai ter um mérito administrativo. E aqui nessa situação, quando eu faço o mérito, ele está embasado num juízo de valor, de conveniência, oportunidade e necessidade. Alguns autores só conveniência e oportunidade, outros autores conveniência, oportunidade e necessidade. Só que é o seguinte, ó, na hora que eu construo o mérito, com base na conveniência, oportunidade e necessidade, isso aqui tem que respeitar os princípios. Se não respeitar os princípios, eu acabo anulando um ato administrativo discricionário. Mas eu também, então, posso, já que eu tenho um mérito, já que esse mérito é construído num juízo de valor, oportunidade e necessidade, ou seja, o agente público, ele percebe a necessidade da prática desse ato, da realização desse ato, ele pode, então, também, o quê? Um ato discricionário pode ser, então, revogado. Pode ocorrer a revogação dele. Então veja, eu posso tanto revogar um ato discricionário, com base de não ser mais necessário, não ser mais oportuno, não ser mais conveniente, como eu também posso anular um ato discricionário em relação aos elementos competência, finalidade e forma que são vinculados, ou em relação aos princípios que limitam o juízo de valor e oportunidade e necessidade na construção do mérito administrativo. Então o exercício fica correto, porque o finalzinho diz assim: o correspondente ato de remoção, embora seja discricionário, poderá ser invalidado. Perfeito isso, gente. Ficou bem claro aqui, né? Nossa aula tratando de remoção. Sou Rudolf Ferraz ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Felicidades.